Boa noite. Graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? É bom estarmos de volta. Domingo passado à noite estava pregando na PIB da Chatuba. Tem alguns infiltrados aqui em nosso meio. Sejam bem-vindos. Uma bênção também. Mas eu confesso que a gente sente falta dos irmãos da igreja e é bom estarmos de volta. Já aproveito para cumprimentar todos os visitantes que vejo aqui. Alguns nem tanto, mas sejam bem-vindos. Tá? Essa casa é de vocês. Alguém falou ali fora que eu estou vestido para fazer casamento. Se tiver alguém precisando, pode falar. No final do culto a gente emenda aí, né? Compra um cachorro quente ali e casa também. Quem tem ouvidos ouça, viu? Sei que para quem foi essa palavra, não. Brincadeiras à parte, irmãos, é uma honra estar aqui. Estamos sendo abençoados desde o primeiro momento da manhã. Hoje, celebrando a ceia do Senhor. Enfim, com vários frutos aí. A palavra que foi pregada, também a IBD. Deus tem abençoado a nossa igreja. Então, em continuidade a esse louvor e adoração, eu quero convidar você a abrir o texto que está em João. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 16. A gente vai fazer uma leitura um pouquinho extensa. Tá? O nosso texto é um pouquinho grande. Peço sua atenção, sua concentração. Mas nós vamos tentar ganhar terreno de forma rápida. Enquanto você abre, deixa eu me dizer o título da mensagem dessa noite, seguindo a nossa sequência, é o testemunho da cruz. Então, muito simples. Vamos falar da cruz hoje, a cruz de Cristo. O testemunho da cruz. João, capítulo 19, a partir do 16. Diz assim: Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado do Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: Que escrevi? Escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele, as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de risopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar:
olharão para aquele que transpassaram. Amém? Esse é o nosso texto. Deixe sua Bíblia aberta e vamos a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Graças te damos, Senhor, por esse culto de louvor e de adoração, em que o Senhor se faz presente desde o primeiro momento. Graças te damos também, Senhor, pelos meus irmãos que corajosamente estão aqui, não aleatoriamente, mas com certeza, Senhor, por obra da tua providência. Todos que entraram por essas portas precisavam ouvir a palavra que será dita aqui, porque não será a palavra de homens, mas é a palavra do Senhor. Por isso clamamos, Senhor, pela tua misericórdia, que a voz que fala seja apenas, Senhor, um instrumento, que a partir de agora, Senhor, será afinado para compor belas melodias. Então fala, Senhor, através de nós. Glorifica o teu nome e edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, como introdução, e para entrarmos nesse texto tão maravilhoso, tão importante para a gente, eu quero falar rapidinho sobre um texto muito famoso, é considerado um clássico da literatura cristã, A Cruz de Cristo, de John Stott, conhecido como o Cavaleiro da Teologia Inglesa. John Stott escreveu esse texto, se não me falha a memória, em 1985, mas é um texto lido até os dias de hoje. Se você deseja, eu creio que faz parte do seu desejo, esse livro precisa entrar na sua lista de leitura. Se você deseja conhecer a cruz de Cristo, não de maneira superficial, não aquilo que passam nos filmes, mas de fato o significado, a relevância, cada ato, cada simbolismo, tudo que está por trás, por que Jesus morre. As pessoas tomam Jesus, mas como é que se dá tudo isso? Enfim, esse texto tem esse objetivo. Na verdade, o objetivo central da cruz de Cristo de John Stott é defender que toda a doutrina bíblica da expiação é substitutiva. Então, a defesa de John Stott, inclusive fazendo uma teologia histórica, é mostrar que a cruz de Cristo, ela prega a doutrina da substituição. Em outras palavras, em palavras fáceis, que Cristo morreu não só por nós, não só por causa de nós, mas em nosso lugar. E isso, então, conferiu salvação para nós. Bom, essa é a tese do texto. Mas nesse texto, dentre tantas coisas maravilhosas que temos ali, foi difícil escolher uma citação para a gente começar, mas tem uma, irmãos, que me toca profundamente. John Stott, ele cita um grande missionário norte-americano. Ele viveu até a década de 50, morreu em 1952, é o Samuel Zwemer. Então a gente conversava ali fora sobre missões, né, Evelyn? E agora vamos falar de missões de novo. Esse camarada, para quem não conhece, pode pesquisar, Samuel Zwemer. Ele é considerado até hoje o apóstolo do islamismo. É o maior missionário ao Islã que os cristãos evangélicos já enviaram. Só para você ter ideia, ele trabalhou por 35 anos ali numa região extremamente complicada que você conhece, do sul da Ásia, no Golfo Pérsico, né? Uma geografia bem complicada, bem difícil, sobretudo para cristãos. Só que ele vai fazer isso na década de 30 e 40. É nesse tempo que ele leva o evangelho para lá. Ele vai ficar 35 anos trabalhando ali. Qual foi a conclusão do seu trabalho? Eu fiz uma visita ao Bahrein. Quem já ouviu falar nesse país aí? Bahrein. Já ouviu falar? É um pequeno país que tem no Golfo Pérsico, muito importante. É um país que goza de alguma liberdade, liberdade política, liberdade religiosa. É um país em que o evangelho conseguiu florescer. Naquela época, esse missionário plantou uma igreja ali, a NEC, Igreja Evangélica Nacional, né, que funciona até os dias de hoje. E eu fiquei impressionado porque eu fui pesquisar, eu fiz uma visita virtual à igreja, e tem culto em português lá. Eu fiquei impressionado. Tem culto, na verdade, em vários idiomas. É um país, né, muito visitado por turistas, enfim. Uma membresia expressiva. Você consegue entrar dentro da igreja, né, pela internet, e você olha, irmãos, é um templo iluminado, belíssimo, evangélico, uma coisa linda, parece que está no Brasil. E é, sem dúvida, a maior igreja evangélica do mundo islâmico, até os dias atuais. Então,
Esse é o missionário que John Stott cita, e esse é o produto do trabalho dele. Aí eu fiz uma pergunta, e eu vou fazer com vocês aqui para a gente iniciar. Qual foi a estratégia missionária? Porque eu não sei se você já parou para pensar, como é que se prega para muçulmano? Porque, dependendo do lugar que você tiver, está correndo até risco de vida, né? Então a primeira pergunta que a gente faz, ainda mais lá naquele tempo, década de 30 e 40, como que esse camarada conseguiu? Claro, irmãos, cremos na graça, no poder do Espírito, mas qual foi a estratégia missionária dele? O que ele falou para convencer esse pessoal? Qual foi o tema da mensagem dele? Como é que ele ganhava, né, convertidos para o Senhor? Claro, se a gente está lendo um livro que fala da cruz de Cristo, você acha que a mensagem dele baseava onde? Na cruz de Cristo. E aí John Stott cita, não é John Stott falando, é o missionário falando. E eu quero iniciar a nossa reflexão com as palavras dele, para você ver como é que ele fazia para ganhar almas para Jesus. Olha isso. Vamos ver se eu vou conseguir ler. Se a cruz de Cristo for alguma coisa para a mente, certamente será tudo. A realidade mais profunda, o mistério mais sublime. A pessoa chega a perceber que, literalmente, toda a riqueza e glória do Evangelho tem aí o seu centro. A cruz é o pivô, como também o centro do pensamento do Novo Testamento. É o marco exclusivo da fé cristã, o símbolo do cristianismo, a sua estrela polar. Quanto mais os incrédulos negarem o seu caráter crucial, tanto mais os cristãos encontrarão nele a chave para os mistérios do pecado e do sofrimento. Quando lemos o Evangelho com os muçulmanos, redescobrimos a ênfase apostólica sobre a cruz. Descobrimos que, embora a ofensa da cruz permaneça, seu poder é irresistível. Amém? Essa foi a estratégia missionária de Zwemer. E com isso, plantou uma das maiores igrejas lá no mundo islâmico. Bom, por isso a pergunta dessa noite, e eu quero que já desde o início você coloque isso no seu coração. A pergunta dessa noite, que nós vamos voltar ela lá no final, é: o que você enxerga? O que você vê quando você olha para a cruz de Cristo? A nossa cena, o texto que a gente leu, o relato de João, mostra para a gente vários atores de uma cena esplendorosa. São vários atores. Eles estão atuando de formas separadas, cada um com a sua importância. E todo mundo está olhando para a mesma cruz, mas todo mundo está vendo coisas totalmente diferentes. Esse é o risco que nós corremos. Somos um país diferente dos islâmicos cristianizados. Nascemos vendo cruzes para tudo quanto é lado. Tem uma bem bonita atrás de mim. Mas não significa, pelo fato de termos crescido num lugar onde, graças a Deus, temos cristianismo para tudo quanto é lado, cruzes espalhadas para todos os lados, que podemos afirmar que entendemos o real significado dela. Mais ainda do que isso. O meu ponto hoje, pessoal, não vai ser somente se entendemos a cruz, mas é se vivemos a nossa vida por causa dela. Se o que Cristo fez há 2000 anos atrás realmente impactou a nossa vida como um todo. Será que tudo que foi feito ali foi para mim? É isso que você sente? Vamos ver até o final. Bom, a lição que queremos ensinar nessa noite é: a cruz de Cristo é mais do que o fim trágico de um judeu no primeiro século, mais do que a genialidade para a crueldade dos romanos, mais do que o interesse próprio dos políticos e a rejeição dos religiosos. Ela é a prova do amor invencível, que fez o inocente morrer pelo culpado, o justo pelos injustos e o Filho de Deus no lugar dos pecadores. Bom, primeiramente eu te convido, vamos olhar para a cruz, e isso vai passar por todo o nosso texto, da forma como todo mundo olha, da forma como o relato se apresenta para a gente. Vamos olhar para a cruz dessa maneira, e aí a gente vai ver três coisas aqui. Primeiro, a cerimônia da crueldade. Segundo, a cerimônia do escárnio. E terceiro, uma cerimônia eficiente. É isso que a cruz é, para isso ela foi criada. Para no final voltarmos àquela pergunta que fiz, ok? Então me acompanhe, verso 16. Primeiro, a cerimônia da crueldade. Vamos ler só o verso 16, mas a gente vai saltando e eu vou mostrando para os irmãos. Verso 16. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus.
Bom, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa notar no texto de João, já que estamos fazendo uma exposição nesse evangelho, é que os 4 evangelhos falam da crucificação de Jesus. Só que João é o mais diferente de todos eles. Isso já explicamos, porque João está escrevendo há muito tempo à frente, a pedido de seus próprios discípulos, e ele, intencionalmente, ele quer focar outras coisas. Ele quer mostrar outras informações. Ele quer mostrar para a gente a mesma cena, talvez até o mesmo enfoque, mas mostrar para nós o que não foi dito lá nos outros evangelhos. Por isso, João vai deixar de falar algumas coisas que nós até consideramos importantes, mas ele vai acrescentar outras coisas muito, muito importantes. Então, esse é o relato de João. E uma das coisas que João vai fazer diferente dos outros é mostrar uma espécie de protagonismo dos soldados romanos. Você vê que, literalmente, Pilatos está entregando Jesus a 4 oficiais romanos. E são esses 4 soldados que vão liderar tanto a marcha quanto a crucifixão de Jesus. Vamos ver isso aí com calma, tá bom? Bom, mas antes da gente falar da crucifixão, vamos lembrar como é que Jesus está nesse momento. No momento que Jesus pega ele e entrega para os soldados, e aí os soldados vão começar essa cerimônia, que apelidei de cerimônia da crueldade. Como é que Jesus está aqui? Bom, você lembra, foi pregar semana passada, Jesus já recebeu toda aquela quantidade de açoites terríveis, com requinte de crueldade, chicotes de couro com pontas de ossos, dilacerando a sua carne. Há relatos, irmãos, de que muitos prisioneiros morriam só por causa dos açoites. Jesus ainda está aqui em pé, mas é provável que a essa hora da manhã ele já perdeu muito sangue. É provável que ele esteja enfraquecido por causa dos chicotes, mas não só os chicotes. Você está acompanhando a caminhada de Jesus desde a madrugada. Jesus passando por todos aqueles julgamentos, sobretudo quando ele vai para Herodes. Jesus toma uma surra lá com os soldados de Herodes. Eles batem no rosto, cospem em Jesus, e são eles que vestem o manto em Jesus, brincando com ele, fazendo escárnio, como se, eu vou me ajoelhar diante do rei dos judeus. Mais que isso, quando Jesus chega, os soldados têm uma grande ideia. Peraí, já que ele é rei, vamos fazer uma coroa para ele. Aí eles pegam, irmãos, espinhos orientais do tamanho de um dedo e improvisam, confeccionam uma espécie de coroa e colocam na cabeça dele. O texto ainda diz, os evangelhos dizem que eles usam um caniço para bater em sua cabeça. Então não pense que eles ajeitaram a coroa, né? Não, foi para machucar. Jesus está ferido, está machucado, exausto aqui. E é nesse momento que os soldados pegam Jesus. A primeira coisa que fazem com Jesus é jogam uma barra de madeira na coluna dele. E dizem para ele assim, olha, agora você vai caminhar até o Monte Caveira. Aqui nós chamamos essa barra de patíbulum, para você não achar que Jesus carregou a cruz inteira, não. Ele carregou a barra horizontal da cruz. Mas não se engane, até isso já era pesado. Uma madeira maciça, algo pesado, sem acabamento, provavelmente cortando as suas costas. Enfim, algo doloroso. É isso que Jesus vai levar. Carson diz que cada criminoso, como parte de sua punição, carregava sua cruz nas costas. Os soldados estão seguindo o protocolo, ok? Eles são cruéis, sim. A atividade é para isso. Mas isso é um protocolo. E eles cumprem isso em Jesus. Jesus agora começa a carregar aquela barra. Bom, só um detalhe importante aqui. A tradição vai dizer que Jesus conseguiu carregar a barra até os portões da cidade. Mas lembra, Jesus estava fraco, enfraquecido. Já tinha perdido muito sangue. Jesus cai, desmaia sobre a barra, ali no portão da cidade. É nesse momento que os outros evangelhos indicam que os soldados vão pegar um homem que estava passando por ali, vindo do campo, um homem chamado Simão, o Cirineu. Pegam aquele homem e constrangem ele a carregar a cruz. Abre um parênteses aqui, eu não falei isso lá atrás, mas é importante dizer. Existe uma teoria islâmica que é muito aceita até hoje entre os muçulmanos, que você sabe que Jesus, para os islâmicos, ele é um grande profeta. Jesus não é filho de Deus e não é Deus. Ou seja, Jesus não é filho de Alá e não é Alá. Ok? Para eles, Jesus é um grande profeta. Só que, pelo fato de Jesus ser um grande profeta, até por isso, Jesus não poderia ter morrido na cruz. Porque se Jesus é um grande profeta de Alá, e como eles vão dizer, é o maior de todos os profetas, ok? Então, a morte da cruz ela é tão vergonhosa, ela é tão horrenda, tão maldita,
que Alá não poderia permitir que Jesus morresse na cruz. E aí a teoria islâmica é o seguinte, é que quando os soldados apanharam Simão Cirineu, Simão morreu na cruz no lugar de Jesus. Vai dizer um dos teóricos há muito tempo do Islã, e isso é aceito até os dias de hoje, tá, irmãos? Mas isso é só, como eu disse, uma teoria. É provável, para fechar esse ponto, que Simão foi escolhido porque ele era um estrangeiro. É provável que a intenção dos soldados aqui, fugindo um pouco do protocolo, era: eu vou pegar alguém de fora, para que a vergonha dele seja maior ainda. Ninguém da sua casa lhe ajudou. Talvez a mensagem era essa. Bom, segunda informação que o texto nos dá é que a caminhada pararia no Gólgota, como o texto traduz, o lugar chamado Caveira. A gente não sabe muito bem sobre esse lugar, ok? A gente não sabe nem arqueologicamente, geograficamente, não sabe nem onde é. A gente sabe que ficava próximo aos portões da cidade. Mas o que a gente sabe do Monte Caveira? A gente sabe, irmãos, que o nome já diz, né? Imagine um lugar chamado Monte Caveira. O lugar de execução dos piores criminosos do Império Romano ali na Palestina. Monte Caveira. Esse lugar, irmãos, era o lugar não apenas onde era realizado a crucificação. Era o lugar de desova também. Ali, diante das cruzes, ou melhor, atrás das cruzes, tinha uma espécie de vala comum. Porque, se você não sabe, até o fato, a gente vai ver isso no próximo sermão, até o fato de Jesus receber um sepulcro, é porque Deus está no comando. Porque o correto o crucificado tinha que ser jogado na vala. É a humilhação do início ao fim. Ele é maldito do início ao fim. Então, o crucificado não merece túmulo, ele é jogado na vala. Então, você imagina o clima daquele lugar. Imagina o odor, imagina os corpos sendo comidos, apodrecendo. Assim era aquele lugar. Bom, seguindo. Então, diz o texto que eles começam a crucifixão. João não dá muitos detalhes aqui. Ele quer avançar. Mas vamos só lembrar o que acontece. A crucifixão, irmãos, era um processo doloroso. Aquela barra que Jesus carregou é jogada no chão, em cima da barra vertical, e o prisioneiro era deitado com as costas ali. Ali, ele era amarrado os braços, as pernas, ou pregado. No caso de Jesus, escolheram a pior forma, pregado. O texto diz isso, Jesus foi pregado à cruz. Em alguns casos, depois que levantava o criminoso, eles colocavam um banquinho ali, o sedécula, né, que eles chamam. E não pense você, que legal, né, botava um banquinho, que seria melhor. Não, o banquinho piorava as coisas. Porque o objetivo da cruz é matar por asfixia. Então, se você tem um banquinho, você tem apoio. Significa que você consegue sobreviver por mais tempo. Só que quando você está sendo torturado, o que você mais quer é morrer mais rápido, ok? Então, colocar um banquinho não ajudava, piorava. No caso de Jesus, não teve banquinho. E nem, em princípio, dos outros ladrões. Bom, ainda, o texto prossegue. Diz que Jesus também é crucificado ao lado de 2 lestai. Essa é a palavra que o texto usa. Esse lestai é a mesma palavra usada para Barrabás. Em outras palavras, eles eram bandidos, mas bandido não morre crucificado, ok? Precisa ser crime hediondo, crime grave. Então esses homens eram uma espécie maior de bandidos, né? Um pouco mais avançados aí. Então provavelmente eles eram assassinos, ou até espécie de guerrilheiros, ok? Revoltosos contra o próprio Império Romano. Provavelmente esses bandidos aqui, eles eram amigos do próprio Barrabás, seriam crucificados os 3 juntos. Só que o fato de Jesus, presta atenção, ser colocado no meio dos 2 é para dar ênfase, irmãos. Jesus podia ficar na ponta, Jesus podia ficar separado. Não, Jesus é crucificado no meio. A intenção dos soldados provavelmente era, de novo, imprimir vergonha. Envergonhá-lo. Está vendo? Você está entre os criminosos. Se você está entre os criminosos é porque você é um criminoso. Mas não sabiam eles que eles estavam cumprindo mais uma profecia da Escritura. Isaías capítulo 53. E ele foi contado entre os transgressores. Bom, a gente avançar. O texto ainda diz, lá no verso de número 28, que Jesus teve sede. Aqui, irmãos, só para lembrar, embora João vai dizer que Jesus disse isso para cumprir a Escritura, mas é muito provável, é muito natural que Jesus realmente estava com sede. Lembra? Jesus perdeu muito sangue. Ele está desde as primeiras horas da manhã
ali, talvez em pé, esperando o julgamento. A crucificação começou às 9 horas da manhã. Imagine o sol da Palestina. Jesus está pendurado durante horas. A crucificação vai durar ao todo 6 horas. Aqui estamos chegando ao final dela. Então é provável que realmente Jesus está com sede. E aí você lembra o que fazem? Eles pegam uma espécie de balde com vinagre, molham uma esponja, põem na ponta de um caniço e entregam para Jesus beber. A gente não sabe muito bem qual é a origem. Há uma discussão sobre para que era usado o vinagre ali no contexto da crucificação, mas eu vou te dar aqui 2 motivos que são muito prováveis. Ou a esponja embebecida de vinagre era usada para limpar excremento, ou ela era usada para limpar o sangue daqueles criminosos, enfim, a bagunça que era feita ali. Em outras palavras, irmãos, era sujeira. Coisa horrenda, coisa odiosa. E aquilo colocaram na boca do mestre. Os soldados queriam dizer com essa atitude que a sede fazia parte da tortura. Bom, mas não sabiam eles, mais uma vez. Salmo de número 22, eu vou ler. 22:15. Meu vigor secou-se como um caco de barro. A minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó e à beira da morte. Salmo 69:21. Puseram fel na minha comida e para matar-me, a sede, deram-me vinagre. Não sabiam eles, estavam fazendo parte do plano de Deus. Segundo ponto, não é só a cerimônia da crueldade, é também a cerimônia do escárnio. Me acompanhe em verso de número 19. Diz assim: Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Aqui, irmãos, deixa-me explicar rapidamente. O motivo da placa é muito simples. A placa era feita, em alguns casos, com o intuito de identificar o crime com o criminoso. A ideia era colocar em letras garrafais, para quem passasse ali. Foi isso que ele fez. Então a ideia, literalmente, era passar uma mensagem. Vamos ao todo aqui. Primeiro, Pilatos, pelo menos eu acredito assim, Pilatos não estava querendo zombar de Jesus. Não creio nisso. Mas também, por outro lado, Pilatos não acreditava fielmente que Jesus era rei. Nós acreditamos, por tudo que vimos de Pilatos até agora, que Pilatos achava que Jesus não passava de um homem inocente. Um pobre coitado, digamos assim. Inocente. Que estava sendo julgado, injuriado, e por alguma razão o pessoal queria muito matar ele. Nada mais do que isso. Só que, como eu disse, por outro lado, ele também não era rei. Então a pergunta é, por que Pilatos coloca uma placa gravada em 3 idiomas para todo mundo ver? Ei, em letras garrafais, o que Pilatos está fazendo é uma espécie de lavar as mãos em público. É um segundo lava-mãos. Ele quer que as pessoas passem por ali e olhem, olha só, a culpa não é de Pilatos. Os judeus pediram a morte do rei dos judeus. É provável que essa seja a intenção de Pilatos. E aí você vê, há um frenesi, há uma preocupação por parte dos sacerdotes. Porque, peraí, a gente está acusando ele disso, a gente está... o motivo de tudo isso aqui é porque ele se diz rei dos judeus. E você escreve lá rei dos judeus? Não, coloca lá que ele se dizia rei dos judeus. Aí lembra que eu falei lá atrás que Pilatos era um homem inflexível. Aí Pilatos volta a ser esse homem inflexível. Ele diz assim, o que escrevi, escrevi. De novo, Pilatos não sabia que com aquela placa escrita em 3 idiomas, ele só disse a verdade. Estava ali o rei dos judeus. Bom, tá ali a placa. Tá todo mundo vendo. Só que não podemos negar, irmãos, que a placa também serviu para zombaria. Os soldados vão pegar aquela placa, vão aproveitar o que está escrito ali e vão zombar de Jesus. Bom, em Mateus capítulo 27, verso 29, diz que aquilo que eu falei para vocês, que os soldados iam até Jesus, isso lá atrás, antes de Jesus ser crucificado, já se ajoelhavam e diziam, salve o rei dos judeus. E quando começou a crucifixão de Jesus, veja o que o texto de Mateus é o relato mais completo da zombaria feita contra Jesus. Então eu vou ler para você. Mateus capítulo 27, verso 39, diz assim, os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei,
os líderes religiosos, zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E eles dizem assim, e é o rei de Israel. Eles dizem isso. Desça agora da cruz e creremos. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou o filho de Deus. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Lucas vai além. Lucas, no seu relato, Lucas identifica a placa com a zombaria. Lucas 23, 36. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, que já vimos. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Verso 38. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Então está provado. Pilatos não colocou a placa para isso, mas os soldados, os sacerdotes usaram a placa para zombar de Jesus. Essa também é a cerimônia do escárnio. Mas ainda não acabou. Os versos 23 ao 24, voltando para João, nós temos outro ato dos soldados. De novo, não é uma invenção, é um protocolo. O texto vai dizer que os soldados aqui repartiram. Lembra que eu disse? Haviam 4 oficiais que promoviam a crucifixão. 4. Eles repartiram os espólios do criminoso em 4. Né? Talvez a sandália, peças de roupa, alguns pertences, enfim. Eles dividiam em 4. Cada um ganhava uma coisa. Só que teve um problema. Quando eles começaram a divisão, tinha uma coisa de Jesus que era a túnica que Jesus ganhou. Lembra? A túnica longa, também motivo de zombaria, para dizer assim, olha, ele é um rei, né? Só que essa túnica longa, provavelmente, era algo que tinha algum valor. Provavelmente. Porque eles ficaram interessados naquele negócio. E aí o texto vai dizer que a túnica longa dá informações pra gente, dizendo que ela não tinha, ou melhor, ela só tinha uma costura. Ela era costurada de alto a baixo. Sabe o que significa isso? Não dá para rasgar na costura. Entende? Se eles tentassem cortar ou rasgar ela em 4 pedaços, eles danificariam o tecido. Então o que eles vão fazer? Eles vão lançar sortes sobre a roupa de Jesus. Eles já dividiram os espólios, mas sobre a túnica eles lançam sorte. De novo, eles não sabiam, mas eles eram atores protagonistas do plano de redenção do nosso Deus. Porque a Escritura já dizia que eles lançariam sorte sobre as suas roupas. Bom, também preciso terminar dizendo que a função desse pequeno ritual em dividir pertences, em lançar sorte em roupas, também tinha uma mensagem clara dos soldados romanos. Também servia para mandar uma mensagem claríssima. Assim, você é um criminoso, você está arruinado, você não tem direitos, você não tem nada. Terceiro lugar, a cruz também é uma cerimônia eficiente. Versos 31, aí até o final, 37. Verso 31. Esse era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Antes disso, o nosso texto terminou dizendo, lembra? Jesus teve sede, lá no finalzinho da crucificação. Ele viu que tudo havia sido cumprido. Ele disse, então, está consumado. Ele, então, expirou, entregou seu espírito. Bom, depois disso, então vem esse relato. Mais uma vez, o texto está dizendo para a gente que o interesse religioso ficou na frente no coração dos sacerdotes. Mais uma vez, lembra lá atrás? Quando eles levaram Jesus a Pilatos no pretório, eles ficaram do lado de fora porque não queriam se contaminar. E o texto ainda diz, por causa da Páscoa. E lembra que eu falei? A grande ironia ali eles não queriam se contaminar entrando no pretório, mas eles entregaram para o pretório o próprio Cordeiro Pascal. Essa é a ironia. Aqui, de novo, a gente tem a mesma coisa. Desculpa. Eles foram pedir a Pilatos para encurtar a cerimônia, lembra, de crueldade, enfim, a cerimônia da crucificação, que poderia durar dias, ok? Dias. Era uma cerimônia de tortura. Então, isso levava tempo. E eles pediram para encurtar essa cerimônia por interesse religioso, de novo. Então, mais uma vez, o interesse religioso está fazendo eles cegarem os olhos para aquele que é o rei verdadeiro. Bom, o pedido deles é para o crucifrágio, uma espécie de ritual dentro do ritual. De novo, um protocolo. Quando os soldados romanos queriam, isso não era raro, tá? Tinha situações que precisavam fazer isso.
terminar essa cerimônia eficiente, né, de forma mais rápida, acelerar o processo, então eles praticavam crucifrágio. O que era isso? Lembra que eu falei? A morte da cruz é uma morte por asfixia. Você fica com os braços esticados e aí você fica com dificuldade de respirar. Você não consegue respirar. Para você respirar, você precisa se apoiar sobre os pés e levantar o tronco. Aí você consegue puxar o ar. Por isso eles colocam um banquinho, lembra? Para você ter mais apoio. O problema é o seguinte, se quebrar as suas pernas, você não vai conseguir levantar o tronco mais. Então o que vai acontecer? Em frações de minutos, você vem a óbito. Em outras palavras, aquela sessão de tortura termina. E aí aqueles homens estão desesperados, porque a sexta-feira já se alonga, a crucificação vai acabar às 3 horas da tarde, e você sabe que no pôr do sol da sexta-feira já começa o sabate. E é Shabat de Páscoa. É muito importante para a religião. Então a crucificação do Rei dos Reis não pode atrapalhar. Veja que ironia. Mas bom, eles fazem um pedido, os soldados cumprem. De novo, eles vão lá, começam o crucifrágio. Só que veja, eles não começam com Cristo. Eles começam com o da esquerda, ou da direita, ou vice-versa, e aí eles vão para Cristo. Só que quando chegam em Cristo, eles olham, ele já morreu. Lembra? Jesus já havia expirado. Ele já havia entregado o seu espírito. Sem a ajuda deles, Jesus já tinha partido. Bom, quando eles olham aquilo, eles não quebram as pernas de Jesus. Mas lembra que eu falei? Em terceiro lugar, essa é uma cerimônia eficiente. Tão eficiente que eles tinham métodos, vários métodos, de conferir, garantir que o criminoso realmente estava morto. Aqui, deixa-me abrir um parênteses aqui. Existe uma teoria antiga, que creio que já morreu, que ela investiga a ressurreição de Cristo. Desmente a ressurreição de Cristo. Diz que Jesus de fato não ressuscitou. Por que Jesus não ressuscitou? Porque Jesus nunca morreu de verdade. Na verdade, quando tiraram o corpo de Jesus da cruz, Jesus estava vivo. Essa teoria é chamada de morte aparente. Só que quem defendeu esse negócio não conhece nada de cultura greco-romana, nada de cerimônia de crucifixão, nada. Porque a cerimônia de crucifixão, como eu falei, os camaradas morriam no meio do processo. Algumas, sim, duravam... Tem relatos de crucificação durando 3 dias. Mas como eu falei, o camarada era ajudado. Levavam água, colocavam o banquinho, né? Enfim, alguma coisa tinha, mas o ponto é tortura do início ao fim. E só descia dali se eles garantissem a morte do criminoso. Veja, é isso que eles vão fazer aqui. Então não há possibilidade. Jesus morreu de fato e eles vão garantir isso. Tá, ele morreu? Ok, tá paradinho ali, então vamos confirmar isso. Eles têm a grande ideia. Eles pegam uma lança e perfuram a famosa cena quando eles perfuram o lado de Jesus com a lança. Eles perfuram o lado para ver se Jesus está morto. Como não há reação dele. Dali jorra sangue e água. Então eles constatam, Jesus está morto. Deixe-me dizer isso claramente. Essa cena serve apenas para isso. Para garantir que Jesus, ou que o criminoso de fato estava morto. Mas, enfim, como sempre há alguma discussão, bom, existe uma discussão se há um significado simbólico para isso. Deixa-me abrir outro parênteses aqui. Há um significado simbólico para jorrar água e sangue? Por quê? Enfim, depois eu digo por quê. Mas dentro dessa discussão, alguns vão dizer que água e sangue, por exemplo, João Crisóstomo, Boca de Ouro, vai dizer, um pai da igreja, ele vai dizer que água e sangue aqui remete ao memorial, à ceia, celebração da ceia do Senhor. O sangue representando o próprio sangue de Cristo, o cálice, o vinho, e a água representando a vida. Bom, uma teoria. Outros vão dizer que a água aqui simboliza, dentro do contexto judaico, purificação. Então, quando Jesus é ferido, jorra, então, a santidade dele, a purificação dele. Bom, são teorias. Se eu fosse ter que escolher algum simbolismo para essa cena, o único simbolismo que eu escolheria, e que alguns defendem, como por exemplo J. Carson, é a rocha ferida de Meribá, que você se lembra muito bem, que está lá em Êxodo, em Números, enfim, quando a rocha foi ferida, literalmente, ferida pelo seu povo, para saciar a sede do seu próprio povo. Jesus está sendo ferido de forma espiritual, simbólica, para saciar a sede daquelas pessoas. Bom, talvez eu escolheria isso, mas o ponto é, Jesus de fato está morto. Bom, irmãos, aqui a gente termina o nosso relato. Aqui a gente encerra essa caminhada dolorosa da Via Crucis. Bom,
Para caminhar para o nosso final, como eu disse, eu quero voltar àquela pergunta. O que você vê quando olha para a cruz? Mas antes da gente responder essa pergunta, deixe-me rapidamente mostrar como João... Olha só, lembra que eu falei? Tem vários atores aqui, em todo esse cenário de morte, horror e crueldade. Então, antes da gente responder essa pergunta, e eu vou perguntar realmente para nós aqui respondermos isso, mas antes disso, vamos ver como é que esses atores responderiam se a gente pudesse perguntar para eles. E eu vou só ler rapidamente. Olha só. Caifás. Supondo que Caifás assistiu à crucificação. É provável que não. Mas Caifás está aqui representando todos os sacerdotes que assistiram. Todos os mestres da lei. Todos os líderes da religião que estavam ali. Lembra? Assistindo, zombando, torcendo pelo fim de Cristo. Então, Caifás diria assim: a cruz foi uma mensagem para todos os hereges que colocassem em risco a relativa paz com o Império Romano. Caifás olha para a cruz, é isso que ele vê. Pilatos, o que Pilatos diria? Para Pilatos, a cruz foi o fim trágico de mais um homem inocente. Para os soldados, a cruz é a maneira de mandar mais uma mensagem de força e crueldade para a escória judia. É assim que os soldados responderiam. Judeu naquela época era tratado como barata. Matar judeu era passatempo para os romanos, ok? E era isso que eles estavam fazendo. Mais ainda, as mulheres, lembram? As mulheres estão assistindo a crucificação. A mãe de Jesus, a irmã, Cleopas e outras mulheres, junto com o discípulo amado. E aí as mulheres diriam assim: a cruz foi uma tragédia irreparável. É a dor de uma mãe. Ela está perdendo seu filho. As mulheres que estão ali amavam Jesus. E não há ninguém que pudesse ser colocado no lugar de Jesus. Não há substituto para ele. É uma dor irreparável. Para elas, naquele momento, a crucificação não passava de uma grande tragédia. Para os discípulos, lembra? Todos foram embora. Com exceção de um, o apóstolo que escreve, apóstolo João, o discípulo amado. Ele está ali. E provavelmente ele só está ali porque ele está amparando as mulheres. Porque ele está levando elas. Porque provavelmente ele teria se unido aos outros. Provavelmente ele teria saído junto com os outros. O que eles diriam? A cruz foi mais um motivo do nosso desapontamento religioso. Acreditamos nele, mas no final não deu certo. Mas veja, irmãos, tem outros atores ali. Se a gente perguntasse, segundo a tradição, Dimas, lembra? O ladrão, que era ladrão, mas que agora é o ladrão convertido. Ei, Dimas, como é que foi a cruz para você? O que você viu quando olhou para a cruz de Cristo? Irmãos, Dimas diria assim: a última oportunidade de salvação da minha vida. E é interessante que a gente lê o texto de Mateus, né? E tem um detalhe que a gente deixa passar. Dimas estava entre os zombadores. Mateus diz que os dois criminosos zombavam de Cristo. Então, irmãos, ele começa como zombador e ele termina implorando para se tornar um súdito do reino. A pergunta que a gente tem que fazer: o que aconteceu no meio do processo? Os teólogos vão dizer que é provável, muito provável, que Dimas escutou as 7 palavras da cruz. Não sei se você sabe, mas Jesus falou bastante na cruz. E uma dessas palavras foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Imagine um homem assassino, bandido, acostumado a ser tratado com ódio, tratar as pessoas com ódio, ele olhar para aquele que é Cristo, zombado como rei, virando para os seus acusadores e algozes e dizendo: Pai, perdoa eles. Naquele momento ele recebe fé no coração e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja, a cruz para ele foi a última oportunidade de salvação. Mas lembra? Tinha um centurião ali também em pé. A gente não sabe o nome dele, a gente não sabe quem é. Mas o texto diz que quando Jesus inspira, quando Jesus entrega o seu espírito, além dos céus se cobrirem de trevas, acontece um grande terremoto na terra. Mais que isso, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ali, literalmente, a terra, a criação, estava dizendo: morreu o Salvador. Quando esse centurião, talvez em cima do seu cavalo, não sei, ou a pé, ele olha esses efeitos da criação, ele vai dizer: de fato, esse era o Filho de Deus. Então, para esse centurião, a cruz foi a confirmação de que matamos o Filho de Deus. Por último,
A gente precisa perguntar. Lembra? Tinha uma testemunha ocular. Tem alguém escrevendo. Apóstolo João. Para ele, para João, o que ele viu quando ele olhou para a cruz? O que ele está olhando agora, no momento que ele está escrevendo para a gente? Ele responderia assim: o cumprimento do plano de redenção profetizado nas Escrituras e agora consumado em Cristo. Irmãos, que maravilha! E só para lembrar rapidamente, o plano de redenção que vai sendo cumprido em cada ato da crucificação, primeiro da vida de Cristo e na morte de Cristo. Primeiro pelo próprio Jesus Cristo. Lembra? Antes dele dizer, tenho sede, o próprio João diz assim, para que se cumprisse as Escrituras, ele disse, tenho sede. Intencionalmente, embora realmente, provavelmente ele estava com sede, ele diz, tenho sede para cumprimento das Escrituras. Jesus é um agente fiel e obediente do plano de redenção do Pai. Só que o mais incrível dessa cena toda é você olhar os atores aparentemente aleatórios, alheios ao plano de Deus, cumprindo o plano de Deus, irmãos. É isso que impacta a gente. Os próprios soldados romanos, só para lembrar, eles lançam sorte sobre a túnica, Salmo 22, 18. No crucifrágio, nenhum osso de Cristo foi quebrado. Êxodo 12, 46, lembra? O cordeiro deveria ser consumido, sem mancha, sem defeito, e não podia ter os ossos quebrados, mas ainda, Salmo 34, 20, Salmo messiânico, dizendo, nenhum dos seus ossos será quebrado. Mais ainda, em terceiro lugar, a lança que transpassou Jesus do lado. Tinham vários métodos para confirmar a morte. Por que a lança? Porque era profecia, irmão, estava dentro do plano. Zacarias 12, 10, isso eu vou ler. Olha isso. E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, chorarão por ele, como quem chora a perda de um único filho. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Veja, irmãos, os textos já estavam dizendo, ele seria transpassado. E choro, lamento viria por causa disso. Veja, eles estão alheios ao plano de Deus, mas eles estão cumprindo o plano. Sabe o que isso diz para a gente aqui no final? Diz para você e para mim que a tua redenção não foi obra do improviso. A tua salvação, meu irmão, ela não começou momentos antes de Jesus nascer ou da crucificação. Ela não foi obra do acaso, ela não foi o produto ou a arquitetura de um Deus moldado à razão humana, não. Ela é uma obra perfeita, feita e começada na eternidade. Veja, alguns textos para você lembrar. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, em favor de vocês. Mais ainda, irmãos, Apocalipse 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber, todos nunca é todos, já reparou? Todos vão adorar a besta. Não. Quem vai adorar a besta? Vamos ver? Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Mas esse aqui é para matar, ou melhor, para viver. Atos 4, 27 e 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Verso 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Lembra? A morte de Jesus não é produto da crueldade dos soldados. Não é o desinteresse ou interesse pessoal político de Pilatos. Não é a maldade ou o zelo travestido de religiosidade dos religiosos. Não! A morte de Cristo se dá
Primeiro, por causa da sua entrega voluntária. Segundo, por causa da sua fidelidade. Mas terceiro, porque Deus havia colocado um plano, irmãos, na eternidade. Por isso a tua redenção está nas mãos do Senhor. Amém? Para a gente encerrar, então, agora é verdade. Voltamos à pergunta. O que você que está aqui, o que você vê quando você olha para a cruz de Cristo? É uma pergunta, irmãos, que todo cristão precisa se fazer. Todos que já tiveram e se decidiram por Cristo. Lembra? No sermão passado, o pastor David disse aqui que todos nós precisamos dar um veredito sobre Cristo. Não apenas Pilatos ficou com Cristo em suas mãos. Entre aspas, né? Com autoridade para soltá-lo ou para condená-lo. Ele abriu mão da sua autoridade, jogou para o povo, né? Lavou as mãos no final, como quem dissesse assim, eu não tenho nenhum partido com isso, mas tem sim. Porque Jesus disse para ele, ei, eu vim para dar testemunho da verdade. Se ele se deparou com Cristo, se ele ouviu Cristo falar, irmãos, então ele ouviu a verdade. Ele também deveria ter aberto o coração e recebido Cristo como seu Senhor e Salvador, mas ele não fez isso, provavelmente não. Mas isso não muda o fato que todos nós temos que dar um veredito. Então essa pergunta não é só para quem ainda não se decidiu por Cristo. É possível que tenham pessoas aqui que ainda não tomaram essa decisão. Ou talvez pessoas que precisam renovar essa decisão. Mas o ponto é, todos nós não podemos ficar alheios diante da cruz de Cristo. E toda oportunidade. Ei, não é só no culto de Páscoa que se prega a cruz de Cristo. Não é só nos cultos de ceia que se prega a cruz de Cristo. Que bom que a gente tem todo mês, mas não é. A cruz de Cristo precisa ser pregada sempre, porque como lemos no início, ela é a nossa estratégia evangelística. Ela é o centro da nossa religião. Se você diz que conhece a Cristo, a pergunta é, quem é o Cristo crucificado? É a cruz que diz quem Jesus é. Sem cruz, você não conhece Cristo. Então, de novo, o que você vê quando olha para a cruz de Cristo? Bom, eu vou dizer a minha resposta. E vou deixar você pensando na sua. A minha resposta, irmãos, faz coro com o apóstolo Paulo. Aí fica fácil, né? Gálatas 3, 10 ao 13. E eu quero ler esse texto com vocês. Diz assim. Verso 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho, a gente continua a leitura. Muito rápido. O que Paulo está dizendo aqui? Bom, ele está usando primeiro a palavra maldito, anátema. É a pior palavra do vocabulário hebraico. É a pior. Não se brinca com anátema, ok? Igual a gente brinca com várias palavras, né? Na nossa cultura. Judeu não brinca com anátema. Quando ele profere anátema, ou melhor, naquele tempo, no tempo da lei, no tempo da teonomia, quando se proferia anátema, a pessoa morria apedrejada. E não sei se você sabe disso, mas dependendo do crime cometido, depois do apedrejamento, se cavava um buraco e colocava um madeiro ali. O que era um madeiro? Uma barra vertical, como essa coluna que está aqui. E essa pessoa que cometeu um pecado vergonhoso e público, depois de ser apedrejada, ela era colocada no madeiro e ficava dependurada ali, para que todo mundo soubesse, quando passasse por ali, anátema, maldito. Paulo está usando essa palavra para nós. E a pergunta aqui é, para quem, pastor? Aqui sim, é para todos nós. Porque veja a régua que Paulo botou aqui, a lei de Deus. E Paulo está dizendo aqui, todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Não preciso gastar tempo aqui, irmãos. Quem pode cumprir toda a lei de Deus, de todo o coração, em todo o tempo? Ninguém. Ninguém, irmãos. Nem o mais santo entre nós, o mais piedoso, de todos os homens e mulheres que já passaram pela terra. Ninguém, exceto Cristo. Em outras palavras, todos nós, nesse sentido, somos anátemas. Não apenas tínhamos uma palavra de maldição contra nós, éramos maldição. Só que Paulo não termina aqui.
Paulo termina dizendo, verso 13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. É assim que Paulo termina dizendo. Éramos malditos, palavra de maldição contra nós, morte, escárnio, vergonha, tudo isso era para nós. Então, se você perguntar, pastor, o que você vê? Não para essa cruz bonita aqui, né? Mas o que você vê quando você olha para a cruz de Cristo, ensanguentada? O nosso Cristo dependurado ali. A primeira coisa que eu vejo é, a cruz era para mim. Essa é a primeira coisa que tem que estar na nossa cabeça. A cruz era para mim, irmãos. A agonia, os cravos, os açoites, os escárnios, a zombaria. Tudo que Jesus sofreu, cada ato, a ira de Deus que ele bebeu naquele dia, era para mim. Ele não, eu era maldito. Lembra Isaías 53? Olhávamos para ele e achávamos que eram os seus próprios pecados, mas não era. Foram as nossas transgressões que o transpassaram. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas Paulo termina dizendo, Cristo tomou a nossa maldição, irmãos. Era para mim a primeira coisa que eu vejo quando olho para a cruz. Mas porque Cristo tomou a minha maldição, sabe o que eu vejo também na cruz? Que se a cruz era para mim porque eu era maldito, quando ele toma a minha maldição e morre na cruz no meu lugar, então toda a salvação também é para mim. Cristo nos redimiu, irmãos, quando ele se tornou maldição em nosso lugar. Toda a salvação também é para mim. Significa, irmãos, cada gota de sangue, cada profecia cumprida, cada corrente quebrada, cada uma das bênçãos espirituais, cada uma das promessas feitas a Abraão e o povo de Deus são para vocês. Entende agora o que é doutrina da substituição? Ele morreu, não apenas como um mártir defendendo uma ideia, não apenas por sustentar uma coisa e ser fiel a ela até o fim. Ele morreu no seu lugar. Significa, irmãos, que não há mais condenação para você. Não há mais juízo condenatório. Não há acusação. Não há quem possa se levantar contra você e dizer coisas terríveis e pesadas. Ninguém pode apontar o dedo para você e te chamar de anátema mais. Alguém pode até dizer assim, você foi. Você também era. Mas você não é mais. Porque ele se tornou maldição no nosso lugar. Sabe o que significa isso, irmãos? No dia que nós chegarmos diante do Todo-Poderoso, daquele que era, que é e há de vir, daquele que tem o cetro na mão, que tem os olhos como chama de fogo, que da sua boca sai uma espada afiada. No dia que isso acontecer, a gente vai chegar lá, irmãos. Claro, nunca soberbos. O texto diz que todo joelho se dobrará. A gente vai chegar lá riado. Porque diante dele todos somos fracos. Ok? Mas nesse dia, irmãos, embora quebrantados diante da majestade que é incomensurável, a gente vai poder descansar no coração. Lembra? Porque o amor lança fora todo medo. A gente vai poder descansar no coração. Mesmo diante do tribunal, do grande trono branco, a gente vai poder dizer assim, estou salvo, porque ele morreu no meu lugar. Não por causa das minhas obras, não por causa dos meus méritos, mas por causa da obra perfeita de Cristo. Foi por causa do sangue dele que agora nós estamos vivos e estaremos para toda a eternidade. Você pode dizer amém? E eu encerro perguntando, o que você vê quando você olha para a cruz de Cristo? Eu quero orar por você, pela sua vida. E você sabe o que foi pregado aqui. Se você nunca olhou para a cruz de Cristo dessa maneira, se você sentiu em seu coração, porque precisa ser uma confirmação. Cristianismo não é feito de emoções, mas o cristianismo também não é feito só de razão. É a razão e a emoção, elas trabalham juntas. Eu escuto com a mente, mas eu sinto no coração. Lembra dos discípulos de Emaús? Foi pregado no congresso jovem, lembra? Engraçado que Felipe dizia aqui, né? Pregando. Existem sermões que são pregados e o nosso coração queima. Não sabia ele que ele estava pregando e meu coração estava queimando ali. Bom, mas isso é fato, irmão. Quando o Cristo chega,
e ele parte o pão, e ele comunica para a gente a sua palavra, o nosso coração queima. Então, se você sentiu o seu coração queimar, como foi pregado de manhã também, não deixe essa oportunidade passar. Mais uma vez o Senhor te dá uma oportunidade, mais uma de tantas outras. Quantas outras ainda virão? Aproveite essa oportunidade. Eu vou orar por todos, mas como sempre estaremos à porta. E se você deseja entregar a sua vida para Jesus, aperte a nossa mão ali. Da última vez eu falei isso, Tiago, o Bernardo apertou a minha mão e falou assim: pastor, eu aceito a Cristo. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? É isso aí. Então aperte a minha mão no final. A gente vai estar orando junto agora. E a gente ora depois também. Vamos orar. Fique de pé. A gente vai estar encerrando o culto logo após. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom conosco. Como é difícil, Senhor, pregar. Como é difícil falar sobre a cena mais trágica da nossa história. Falar sobre o dia que matamos o santo de Deus. Que o justo morreu pelos injustos. Que o inocente pagou pelos pecadores. Como é difícil, Senhor. É um sermão que nunca estaremos à altura dele. Que bom, Senhor. Porque estamos falando de palavra eterna aqui. Como é bom, Senhor, olhar para o plano da redenção e descobrir que o plano, Senhor, e que essa história, e que a nossa história, não é um conglomerado, Senhor, de decisões sendo tomadas no meio do caminho. Não é o plano B, Senhor. Não é a arte do improviso, não. É um plano muito bem detalhado e construído antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, porque antes de criar todas as coisas, o Senhor já tinha definido como seria o dia da nossa redenção. Obrigado, Senhor. Como vimos no texto, até a natureza, Senhor, chorou no dia que o Senhor morreu. Mas como diz a tua palavra também, a natureza aguarda com ansiedade o dia da redenção dos filhos de Deus. Ah, Senhor, quando todas as coisas serão redimidas pelo teu poder. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Embora não estejamos à altura dela, mas a tua palavra mexe com a gente. Ela nos tira, Senhor, da nossa estabilidade. E ela nos confronta essa noite mais uma vez. Será que eu tenho ficado alheio diante da cruz de Cristo? Será que tenho ficado frio diante da pregação da cruz? Será que quando falo da cruz ou alguém prega sobre a cruz, será que de fato eu vejo a razão de toda a minha existência ali? Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Se há alguém aqui, Senhor, que falamos, mas infelizmente a palavra não fez sentido, Senhor, para o coração. Ah, Senhor, abra o coração, Senhor. Quebra o coração de pedra, Senhor. Coloca-o de carne. E que a história da cruz se torne a história do amor invencível. E como acontecia com os muçulmanos, Senhor, lá com o missionário, que continue acontecendo, Senhor, também aqui no Brasil, conosco, com Glaucia na Europa, com Rodrigo em São Paulo, com todos os missionários espalhados pela terra, Senhor. Talvez eles não terão, Senhor, o mesmo ministério prolífico que teve o Samuel. Mas com certeza, Senhor, eles ainda poderão dizer: ei, eu ganhei mais uma alma para Cristo, porque eu coloquei ela diante da cruz e ela tomou uma decisão. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós te honramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.